Bom dia, amados e amadas, queridos e queridas do nosso Deus Todo-Poderoso. Graça e paz seja multiplicada nesse dia maravilhoso. Amém? Inexplicável. 2 Samuel 12, do 15 ao 23. Vamos ler esse texto. E diz assim a palavra. Então Natã, o profeta, foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ainda vai ficar aflito. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuastes e choraste, porém depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Porém, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Sabe, tem um Salmo 41, que diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Conheci o relato de uma jovem cristã casada, jovem, e ela suportava várias provações em seu casamento por amor e temor ao Senhor. Cristã autêntica. O seu marido não era cristão, não tinha confessado o nome de Jesus, não aceitava. Era um adúltero, um beberrão, e muitas vezes recorria a mentiras para explicar a sua má conduta. Contudo, essa jovem não se queixou de suas lutas, que duraram anos. Ela não se queixou a ninguém de sua família, porque ela temia que as coisas piorassem ainda mais. Em vez disso, diariamente, ela abria o seu coração, chorava e contava suas aflições ao único que é soberano e poderoso para resolver todo e qualquer problema. Deus. Lia a Bíblia todos os dias, procurando alento para o seu cansado e machucado coração. Ela buscava paz. Apesar de tudo, as dificuldades não diminuíam e cada dia mais o marido a decepcionava. Certo dia ela recebeu o telefonema com a notícia de que ele havia falecido de um acidente de trânsito. Com toda certeza não tinha sido isso que ela pediu para Deus. Não. Porque o Senhor mandara essa solução tão drástica para o seu problema? Inicialmente ela ficou sem entender nada, muito abalada com o ocorrido. No entanto, o Senhor trabalha de um modo que muitas vezes foge do nosso limitado entendimento humano. Talvez nunca vamos entender algumas das circunstâncias que Ele nos permite enfrentar, mas também não precisamos disso. Precisamos de certas explicações sobre Deus, sobre o que Deus faz conosco. Apenas devemos aceitar
Cabe-nos apenas confiar e reconhecer que nada sai de seu absoluto controle. Isso basta para nos trazer paz. Amém? Assim como fez o rei Davi na leitura de hoje, podemos nos prostrar diante do Senhor e pedir por sua ajuda e sua misericórdia diante de algumas circunstâncias. Mas precisamos seguir também a segunda parte do exemplo. Independente do resultado, devemos continuar a adorá-lo e temê-lo de todo o nosso coração. Confiar que Deus fará o melhor por nós nos leva a nos colocar integralmente em suas mãos. Na vida com Deus, o importante não é entender como Ele age, mas confiar que Ele cumpre seus propósitos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E os seus mistérios não têm explicação. Amém?